E aí, pessoal, tudo bem? Espero que você esteja bem, espero que você esteja emocionalmente saudável, espero que o seu coração esteja num bom lugar hoje, conforme a gente tem essa conversa. Eu queria começar esse nosso papo aqui contando uma historinha para vocês. Diz que tinha história que começa com diz que tinha, normalmente diz que é boa. Diz que tinha um líder religioso e ele estava tentando convencer um outro homem a seguir a religião dele, a praticar o cristianismo, a se envolver com as coisas da comunidade e tal. E aí eles saíram para dar uma caminhada, bater papo, e o líder religioso estava falando para ele, falou, olha, cara, né, você precisa acertar sua vida, você precisa caminhar com Deus, você precisa, né, permitir que o cristianismo influencie a sua vida e tal. E esse homem, ele era um cara respeitado na comunidade e tal, ele era dono de uma fábrica de sabão. E aí eles estavam caminhando, trocando ideia e tal, e esse cara, esse dono da fábrica de sabão, ele virou pro líder religioso e falou, velho, por que que eu deveria seguir o seu conselho? Por que que eu deveria seguir a Deus? Por que que eu deveria, de alguma maneira, buscar que a minha vida seja transformada? Se o mundo que a gente vive já faz mais de 2.000 anos que tem cristianismo, e olha como que está a situação, olha a quantidade de miséria, a quantidade de violência, pensa quantas pessoas já passaram por esse mundo repartindo, compartilhando, falando essa mesma mensagem que você está me falando, e até hoje a coisa continua complicada, né? Os problemas, as doenças e tudo isso. Pensa quantas orações já foram feitas por pessoas pedindo que a situação melhorasse. Pensa quantos sermões já foram pregados, quantas pessoas falaram isso que você está me falando como uma verdade e tal. E mesmo depois de todos esses sermões, todas essas palavras, todas essas orações, todos esses ensinamentos, olha a situação que o mundo está. Se essa fé que você está falando para mim fosse realmente boa, o mundo já ia estar diferente. E aí o líder religioso não falou nada, eles continuaram caminhando e tal. E aí eles chegaram numa parte da cidade, lá do local onde eles estavam andando, e tinha um grupo de crianças brincando, e sabe, imundo, sujo, lambuzado de barro, sujo, sujo. Sabe quando você chegava em casa e tua mãe olhava para tua cara e falava, misericórdia, vou ter que jogar essa roupa no lixo, não tem mais salvação de tão sujo que você estava. Aí o líder religioso falou, ó, olha aquelas crianças ali, se o sabonete que você fabrica fosse realmente bom, a gente não ia andar na rua hoje em dia e ainda ver tanta criança suja assim. A gente não ia ver tanta sujeira na rua. De que bem serve o sabonete? Para que a gente continua acreditando em sabonete se continua tendo sujeira no mundo? E aí o fabricante de sabão falou, peraí, mas o sabonete só vai cumprir o papel dele a menos que ele seja usado. Exatamente. É a mesma coisa com a fé que eu estou compartilhando com você. Ela só vai surtir efeito, ela só vai gerar efeito na vida daquele que usa ela, daquele que pega essas palavras e transforma essas palavras em ação, em prática. Isso só serve a alguma coisa quando ele é realmente usado, quando ele é aplicado. E hoje eu queria te convidar que você fizesse um inventário moral de algumas coisas na sua vida. Sabe, esse inventário ele é parte dos 12 passos lá dos alcoólicos anônimos, e o pessoal do Celebrando a Recuperação também usa, e chega um certo ponto do projeto lá do Celebrando, que você vai fazer um inventário da sua vida, e você vai ser muito honesto a respeito de coisas que talvez você nunca teve coragem de compartilhar com ninguém e tal, e é muito importante isso. Porque, no fim das contas, tem três coisas básicas que o cristianismo pede pra gente. Se a gente lembrar, quando o povo estava lá no começo dessa caminhada de fé
quando o povo saiu do Egito, eles eram escravos e tal, e aí eles se reúnem no pé da montanha e Deus se apresenta para eles: eu sou o Deus de vocês, eu que quero caminhar para vocês, com vocês, eu quero dar uma terra, uma identidade, eu quero fazer de vocês um povo. Tem 3 coisas que eu quero que vocês façam, que sejam realmente a base de tudo que vocês vão ser e de tudo que vocês vão viver. Primeiro, ame aqueles que são iguais a vocês. Segundo, ame aqueles que são diferentes de vocês. E terceiro, ame o Deus eterno. E essa foi a mensagem de Jesus: tratar com misericórdia as pessoas, tratar com respeito as pessoas. E no caso de Jesus, hoje em dia, isso é até interessante, porque hoje em dia todo mundo reconhece que misericórdia, ou pelo menos a maioria das pessoas reconhecem que misericórdia é uma grandeza, é uma virtude. Mas na época de Jesus, dentro da cultura romana, do Império Romano, onde Jesus viveu e onde Jesus pregou a mensagem dele, a misericórdia não era visto como uma virtude, sim como uma fraqueza. Existem vários filósofos, escritores da época que se referem à misericórdia como uma doença da alma. As pessoas que praticavam misericórdia, elas eram tidas como pessoas fracas, pessoas que tinham, de alguma maneira, uma doença da alma. Aquilo que era preciso para o homem, para o ser humano ser uma pessoa de verdade, era a coragem, a disciplina, o poder, a força e tal. Eles desprezavam a misericórdia, porque exatamente eles viam a misericórdia como fraqueza, e fraqueza era uma coisa que deveria ser desprezada, era parte das limitações humanas. Então, encontrar misericórdia naqueles dias era uma novidade. E aí vem Jesus falando a respeito de misericórdia, todo lugar que ele ia. E essa era a motivação dele em agradar a Deus, em agradar, em proclamar a mensagem dele. E aí, eu quero chegar no ponto exatamente desse papo aqui, que muitas vezes eu vejo que nós temos muita misericórdia com as pessoas que estão distantes de nós, e isso nos leva a que a gente seja engajado em causas, especialmente na internet. Se a gente não tiver que ter muito esforço, se a gente não tiver que se movimentar demais, a gente luta com muita força, a gente usa palavras grandes, a gente é agressivo contra pessoas que estão privando outras pessoas do seu direito. E isso é uma expressão de misericórdia. Sempre que a gente luta por alguém que está sendo privado do seu direito, que está sendo privado da sua condição, da sua dignidade de ser humano, e a gente faz alguma coisa a respeito disso, isso é sim uma expressão de misericórdia. Mas eu queria hoje, dentro desse inventário da alma, que a gente pensasse não só nas grandes causas que estão longe da gente, mas nas pequenas situações que estão próximas de nós. Nós conseguimos ter misericórdia de quem está perto da gente, da mesma forma que a gente se propõe a ter misericórdia daqueles que estão mais distantes de nós? Porque às vezes é mais fácil ter misericórdia e lutar por essas grandes causas que elas estão distantes da gente, e a gente não consegue ter misericórdia com as pessoas que estão próximas. E cara, é muito mais complexo a gente ter misericórdia de quem conhece a gente de verdade. E essa é a minha proposta. Esse é o inventário que eu gostaria que você fizesse da sua alma hoje. Ter misericórdia de quem, das primeiras pessoas que te encontram de manhã quando você acorda. Certamente são as pessoas que convivem na sua casa. Certamente são as pessoas que vivem debaixo do mesmo teto. E mais que isso, conseguir surpreender essas pessoas tendo atitudes de bondade. Porque eu acho que, de uma certa forma, apesar da gente reconhecer misericórdia como uma grandeza, como uma virtude, a gente
tem a tendência de expressar essa misericórdia para as pessoas que estão mais distantes, para as causas mais distantes, porque fica bem para a gente levantar a bandeira, meter uma tag aí de sei lá, de causas nobres da sociedade, quaisquer que sejam, e é bom que seja mesmo, é bom que você levante a sua voz em favor dessas causas, nós precisamos dessas vozes, mas hoje eu queria que você olhasse um pouco mais perto, de que maneira você tem tratado as pessoas que convivem com você. Quanto de misericórdia você consegue demonstrar para as pessoas que convivem no mesmo teto, sob o mesmo teto, para as pessoas que estão com você o dia todo, para as pessoas com quem você senta e tem as suas refeições, se é que você ainda tem refeição, come com essas pessoas, porque muitas vezes a gente está tão de saco cheio dessas pessoas que estão próximas da gente, que a gente prefere comer sozinho, se isolar, que a gente prefere ficar longe dessas pessoas. Vocês entendem o que eu estou falando? Um desafio que você tenha misericórdia, que você expresse misericórdia, que você expresse bondade para as pessoas que estão perto de você. Eu realmente gostaria que vocês continuassem lutando pelas causas que não estão tão próximas. São as causas grandes da nossa sociedade, a xenofobia, o racismo, a homofobia. Levante, mete tag para todo lado. Realmente, faça isso, é legal, é bom. Mas, e a galera que convive com a gente? Os nossos irmãos, pais responsáveis, avós, tios, primos, sabe, pessoas que tantas vezes a gente trata como simplesmente insuportáveis. Ah, eu não aguento mais. Pessoas do nosso convívio na escola, na faculdade, pessoas do nosso convívio, pessoas que, apesar da gente levantar boas bandeiras de luta, boas bandeiras de inclusão, boas bandeiras que podem gerar uma grande mudança na sociedade que a gente vive. Será que as pessoas que estão bem perto da gente, elas conseguem receber um pouco, elas têm o direito de receber um pouco de bondade, ações de carinho, ações de cuidado, ações de inclusão também, de amor. É desafiador isso que eu estou propondo para vocês, eu sei que é. Mas se fosse fácil, chamava-me hoje, rapaziada. A ideia é viver realmente essa bondade, ser honesto e talvez reconhecer nesse nosso inventário que, poxa vida, eu até consigo amar quem é diferente, mas amar o igual, o que está próximo, o que vive do meu lado, está difícil. Deus, tem misericórdia de mim também. Eu preciso dessa ajuda. E eu quero ser essa pessoa que vai, a partir do núcleo mais próximo daqueles que estão comigo, ser uma pequena luz que vai brilhar, que vai aquecer, que a gente vai escrever uma história, sabe? Eu falei recentemente no velório de um cara, eu conheci ele, eu caminhei com ele, eu conheci os seus filhos, eu celebrei casamento dos filhos dele, e recentemente eu recebi a mensagem de um dos filhos que estava presente no velório, que viu as coisas que eu disse, e eu falei, sabe, uma das grandes características desse cara é que ele conseguia se reinventar. E o filho dele escreveu para mim e falou, puxa vida, Júnior, fez muito sentido aquilo que você falou no velório do meu pai, que ele era capaz de se reinventar. E eu sinto muito que eu não consegui perceber isso em vida. Eu poderia ter uma relação de mais paz com meu pai se eu entendesse que as mudanças que ele estava passando, se as reinvenções, se as novidades que ele estava trazendo para a vida dele, se eu conseguisse perceber como uma ação de Deus. Hoje eu vejo que era uma ação de Deus que ele estava tendo, mas eu fui hostil com ele algumas vezes, eu não tive uma relação de paz, e eu me arrependo por isso, sabe? A gente pode ter uma releitura com
a respeito das relações das pessoas que estão próximas de nós. A partir do momento que a gente conseguir ver, olhar com um pouco mais de misericórdia essa relação. Tem um dito que fala paz aos de perto e paz aos de longe. Às vezes nós conseguimos ter paz com os que estão distantes, e aí nós lutamos por essas causas novamente. São boas lutas, são boas bandeiras que nós devemos levantar, mas eu queria hoje te propor, nesse inventário, nessa reflexão, que você conseguisse semear paz aos que estão próximos, paz com aqueles que dividem o espaço mais íntimo da sua vida, paz com aqueles que te conhecem de verdade, paz com aqueles de quem você não consegue criar um personagem, porque essa pessoa te conhece de verdade. Paz para que não haja arrependimento no futuro. Paz para que você viva intensamente o hoje com essa pessoa. Sabe, uma grande lição que essa pandemia nos deixa é que é a insegurança do amanhã. Nós não sabemos se vai haver o amanhã. Eu acho que é o momento da gente realmente ter paz. E aí entra o valor do cristianismo. Jesus, ele foi anunciado como o príncipe da paz. E ele, no seu discurso, na sua conversa com as pessoas mais próximas dele, ele falou: eu vos deixo a minha paz eu dou a vocês. E eu gostaria de te convidar que você tivesse paz nessa relação, nas relações mais próximas a você. Mas o único caminho para a gente viver essa paz é através da misericórdia. Porque aí sim nós vamos conseguir amar os que são iguais a nós, amar os que são diferentes de nós e amar a Deus em primeiro lugar. Eu desejo para vocês uma semana de muita paz, de muita reflexão. Paz, a gente conquista a paz nas relações através de dedicação, através de trabalho. Trabalhe pela paz. Trabalhe pela paz nos círculos mais próximos do seu coração. E aí você vai estar mais capacitado para levantar bandeiras de paz, para levantar bandeiras de causas importantíssimas que precisam ser fruto de uma paz real. Que Deus abençoe vocês, que o príncipe da paz habite no seu coração e que você tenha coragem de colocar em prática a paz que excede todo entendimento. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que você tenha uma ótima semana. Valeu, rapaziada. Até a próxima.